Olá, gente, boa noite. Como é que vocês estão? Hoje a gente vai iniciar 2 Reis, capítulo 12, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Feliz mês de setembro para todos nós, né? Obviamente começou ontem, domingo, mas a gente vai fazer hoje na nossa oração. Então, que Deus abençoe cada dia desse mês para todos nós, né? Normalmente eu não costumo falar, você tenha um bom dia amanhã, que o seu dia amanhã seja isso e aquilo, porque eu sempre deixo na mão de Deus, né? E Ele é quem vai saber como vai ser o dia. A gente, obviamente, pode orar, pode, mas, e pode desejar coisas boas, né? Mas eu sempre foco no dia de hoje, presente hoje, a não ser quando é sexta-feira. E eu dou a vocês um bom fim de semana e tudo mais, porque são dias que a gente não vai se falar normalmente, né? Mas eu sempre costumo dizer sobre o dia de hoje, falar sobre o dia de hoje, que é sempre necessário. E um dia de cada vez a gente vai falar do dia de hoje, e amanhã vai ser o dia de amanhã, como a própria palavra diz, né? Então não é não desejar, por exemplo, um dia de amanhã muito bom. É a gente saber que vai depender de nós, da nossa oração, da nossa confiança em Deus, para que a gente tenha um bom dia. Independente de termos altos e baixos no dia, o que significa coisas chatas ou coisas que nos façam, como é que diz? A gente ficar, né, como é que diz? Irritados ou coisas do tipo, eu sempre opto para a gente fazer a oração diária do momento do dia. Então, desejar um ótimo mês para todos nós é redundante, porque é óbvio que a gente vai fazer isso, né? Mas o que não é redundante é a gente fazer oração para cada dia. Então, obviamente que a gente vai fazer oração para esse início de mês também, porque cai logo no dia que a gente inicia, né? Quer dizer, dia 2, mas mesmo assim. Mas, obviamente, falando do dia de hoje, né? E que hoje a gente possa ter as ferramentas necessárias para todos os outros dias que virão, de acordo com a vontade de Deus. Então, um bom dia hoje, mas feliz mês para todo mundo, baseado, obviamente, naquilo que a gente acabou de falar, tá bom? Então, que bênção, a gente vai iniciar a nossa oração já. Eu não compartilhei ainda aqui a tela, só um minuto. Bíblia. Pronto, agora ele está compartilhado aqui. Então, a gente vai iniciar hoje o reinado de Joás, rei de Judá. É, vamos fazer uma préviazinha só para a gente já iniciar aqui. Joás, ele tem 7 anos de idade, né? Nós sabemos disso, nós lemos isso na live anterior. 7 anos de idade. Ele vai reinar por 40 anos em Jerusalém. E ele é o filho de Acasias e neto de Atalia. Nós sabemos que ela é filha de Jezabel, com Acabe, tá? Ah, então, ela tentou exterminar toda a linha de Davi, a gente leu isso, né? Tentou exterminar todos eles e acabou, obviamente, e vai sempre ser assim, que não tem como uma pessoa tentar acabar com a alma de Deus, com o plano de Deus principalmente, né? Então, isso estava como é que diz? A nossa leitura do capítulo 11, né? E Joás, que é esse menino de 7 anos, né? Ele foi salvo quando foi, né, bebê pela tia dele, Joseba, e escondido no templo por 6 anos. É o que a gente já viu também. Então, depois que ele é escondido por esses 6 anos, é uma coisa que é interessante, né? Porque o diabo, ele sempre tenta parar alguém. Não estou dizendo que Joás vai ser o melhor rei, não, tá? Porque ele vai ser bom, ele vai fazer, aos olhos do Senhor, ele vai fazer o que é o correto, porém, sempre tem aquele porém, aquela queda daquele rei no final do seu reinado ou durante alguma parte do seu reinado. Por quê? Porque a gente, como ser humano, é corrupto, como ser humano, tá? Coração é algo corrupto, que é facilmente corrompível. Por isso que Deus fala para não confiar no coração e, ao mesmo tempo, ele diz que todas as respostas da vida vêm do coração, vida em Cristo. Então, é importante a gente guardar nosso coração para aquilo que pode corrompê-lo, né? Então, a fidelidade em Deus, no nome do Senhor, entendendo, olha, eu sou o rei
de Israel, eu sou rei de Judá, eu sou escolhido por Deus, ungido por Deus, né? Nomeado que seja por Deus, ela só consegue ser sustentada, essa fidelidade, né? Com muita fé. Então, essa falta de compromisso pessoal que nós podemos ter, né, ou que Joás teve, por exemplo, vai levar esse final trágico dele, porque era necessário esse compromisso. Então, a gente vai ler a história dele agora, vamos entender um pouquinho, né, sobre essa história dele agora. O nome dele significa Deus deu, né, no hebraico, então, como se fosse assim: Deus deu a Israel esse rei agora. Deus deu para Israel, como é que diz? Ah, Israel, que eu digo Judá, né? Porque ele é rei de Judá, especificamente, ele não é rei de Israel. Então, vamos fazer a nossa oração, encontrar nessa história mais sobre Deus, ver também onde nós nos encaixamos com as nossas atitudes nos nossos dias de hoje, né? E, obviamente, encaixar dentro da nossa história, da nossa vida, tudo aquilo que é necessário que a gente não faça vendo aquilo que esses reis fizeram, né? Ou aprender com aquilo. E aprender também para, obviamente, passar para Deus, para a frente a palavra de Deus, ok? Então vamos lá, fazendo essa oração. Jesus, obrigada por esse momento de agora que o Senhor nos reúne. Obrigada porque a gente para o nosso dia, independente do horário que cada pessoa for assistir essa live nesse momento, mas a gente para poder alimentar nosso espírito, que é crucial, né, para nossa vida física, para nossa vida humana. E a gente agradece porque sem o teu espírito, sem o Espírito Santo, sem as direções corretas, sem a tua força, sem a fé que o Senhor nos dá, baseado naquilo que nós ouvimos da palavra de Deus, logo estarmos alimentando significa ouvir a palavra de Deus, né? Baseado na sua sabedoria, baseado, meu Deus, naquilo que é no seu discernimento, não no nosso, né? Naquilo que é para a gente certo ou errado, mas para ti não. Então, obrigada porque o Senhor nos dá essa capacidade através do Espírito Santo, né? De termos acesso à verdade, de termos acesso àquilo que só o Senhor pode nos fazer, ok? Então, a gente agradece, Jesus, porque nesse momento que a gente se une nessa segunda-feira, a gente também está iniciando um novo mês, e a gente quer pedir a sua bênção para o dia de hoje, como o Senhor nos ensina, né? Para que a gente possa ter um bom dia, um bom início de mês, para que a gente possa ter uma boa tarde, um bom início de mês, para que a gente possa ter uma boa noite no início desse mês. Então, que o Senhor nos acompanhe em todos os dias e hoje, principalmente iniciando essa live, iniciando esse mês, que seja a sua bênção derramada sobre nós, que seja a sua misericórdia derramada sobre nós, para que a gente possa carregar todos esses outros dias que vêm à frente, baseado na sua força, no seu entendimento, no seu discernimento, na sua vontade para conosco. E a gente agradece, Jesus. Obrigado, 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 obrigado. A gente tem uma boa live, que o Senhor me use como canal, que o Senhor nos ensine cada dia mais sobre tudo aquilo que foi nos deixado com misericórdia e graça pelo Senhor, que é a sua palavra. Que o Senhor revele aos nossos olhos espirituais aquilo que é escondido, aos nossos ouvidos, nossos lábios, nosso coração, tudo aquilo, Pai, que fica escondido, que a gente não entende, ou que nos faz duvidar, ou que nos faz questionar, ou que nos faz nos sentirmos fracos espiritualmente. Que o Senhor nos renove, assim como essa semana foi renovada, assim como esse mês está sendo renovado, que o Senhor nos renove, renove a nossa fé, renove a nossa aliança com o Senhor, renove o nosso amor e que a nossa fidelidade e nosso compromisso com tudo o que tem a ver com o Senhor seja fortalecido através dessas leituras e através de tudo que a gente estuda para aprender mais com o Senhor e menos com o mundo. Em nome de Jesus agradecemos, proteja-nos de todos os males que tentam nos parar, que tentam a nossa morte espiritual, que nunca vão conseguir. E nós sabemos, Jesus, que é somente orando, somente pedindo pela sua misericórdia, somente pedindo a Ti que nós conseguiremos manter a nossa fé firme. Em nome de Jesus agradecemos, e nós iniciamos essa live consagrando ela a Ti. Amém. Vamos lá, então. O reinado de Joás
rei de Judá. No 7º ano do reinado de Jeú, desculpa, Joás começou a reinar e reinou 40 anos em Jerusalém. A mãe dele chamava-se Zíbia e era de Berseba. Joás fez o que é justo aos olhos de Deus durante todos os anos em que o sacerdote Joiada o orientou. Então, o que a gente está vendo aqui? Enquanto havia uma liderança espiritual no reino dele, enquanto havia essa esperança espiritual, essa esperança, ah, como é que fala? Essa direção, esse direcionamento espiritual, né? Ele fez tudo o que o que agradava aos olhos de Deus. O que é muito importante para a gente conseguir ver uma coisa é que sem o direcionamento espiritual, nós nos perdemos. Não, tá, como assim nós nos perdemos? Nos perdemos. Porque se você tem o discernimento espiritual, o direcionamento espiritual, relacionamento com Deus, você está conectado com Deus, as suas atitudes ou as suas escolhas na vida, de vida, elas vão estar sempre conectadas de forma mais espiritual. Se você faz as escolhas baseadas no que você pensa, no que você está sentindo no momento, no que você acha que pode ser isso, no que você acha que pode ser aquilo, ou no que você está sendo pressionado a fazer, no que você está sendo, né? O que molda os seus princípios e o seu caráter, sem o direcionamento espiritual, a gente se perde. Então, a gente está vendo que Joiada, como um sacerdote, era o que mantinha Joás fazendo o que era agradável aos olhos de Deus. Porque, como você lê aqui, diz: Joás fez o que é justo aos olhos de Deus durante todos os anos em que o sacerdote Joiada o orientou. Então, essa orientação que a gente precisa do Espírito Santo nos mantém próximo dele. Isso é inegável. Contudo, os santuários locais não foram removidos, e o povo continuava a oferecer sacrifícios e a queimar incenso neles. Joás ordenou aos sacerdotes: reúnam toda a prata trazida como dádiva sagrada ao templo do Senhor, a prata recolhida no recenseamento, a prata recebida de votos pessoais e a que foi trazida voluntariamente ao templo. Cada sacerdote recolha a prata de um dos tesoureiros para que repare qualquer parte danificada que houver no templo. Então, Joás agora, nesse momento, ele também está sendo conhecido, principalmente, né, por esse esforço que ele teve de reparar esse templo, que é o mesmo, é o primeiro templo que a gente ouviu que foi feito por Salomão, né? Então, esse templo está sendo restaurado. Então, Joás é escolhido para fazer essa restauração e ele tem esse momento, ele é conhecido por isso, inclusive, um dos principais, né, um dos principais, que eu digo, feitos dele foi o seu esforço de reparar o templo. Ele está dizendo, olha, reúna tudo que vocês tiverem, recolher a prata de todos os tesoureiros, de todo... Por quê? Porque a gente vai, como é que diz? Repaginar, não, restaurar o templo, né? E, e isso é muito importante. E o tempo para eles, principalmente, né? Era a coisa mais importante, porque era ali que eles falavam com Deus, era ali que eles entregavam os seus sacrifícios, eram ali que. E o que, obviamente, depois de um certo tempo não pôde mais ser possível. Depois, né, do tempo ser destruído, do Império Romano, depois de tudo isso ter acontecido, a gente vai ver mais lá na frente, obviamente, é, como é que diz? Perdeu-se essa identidade, né? Então, a gente não está falando da segunda construção do templo, a gente está falando da primeira ainda, e eles estão restaurando esse templo. E foi, esse não, esse é o mesmo templo, mas é o templo que Salomão construiu. Ok? Apesar de todos, de primeira e a segunda, serem feitos na mesma local, no mesmo local, ao mesmo local os templos, mas a gente está falando de duas eras de templo. Primeira que a gente está lendo agora. Então, ele vai reformar o templo, ok? Ah, então, contudo, no 23º ano do reinado de Joás, os sacerdotes ainda não haviam feito os reparos no templo. Por isso,
Joás chamou o sacerdote Joiada e os outros sacerdotes, ele perguntou: por que vocês não estão reparando os danos no templo? Não recolham mais prata com seus tesoureiros, mas deixem-na para as reformas. Os sacerdotes concordaram em deixar de receber prata do povo e em não serem os encarregados dessa reforma. Então o sacerdote Joiada pegou um cofre, fez um furo na tampa e colocou ao lado do altar, à direita de quem entra no templo do Senhor. Os sacerdotes que guardavam a entrada colocavam no cofre toda a prata trazida ao templo do Senhor. Sabe esse cofre, esse furo? A gente acha que foi uma invenção humana, tá na Bíblia, que a gente faz, né, o porquinho, essas coisas com esse furinho para botando as moedas. Então, sempre que havia uma grande quantidade de prata no cofre, o escriba real e o sumo sacerdote vinham, pesavam a prata, traziam ao templo do Senhor e colocavam em bolsas. Depois de pesada, entregavam a prata ao supervisor de trabalho no templo. E assim pagavam aqueles que trabalhavam no templo do Senhor, os carpinteiros, os construtores, os pedreiros e os cortadores de pedra. Então, quando você pergunta para onde vai o dinheiro de uma igreja, por exemplo, né? Quando, obviamente, o líder da igreja ele tem princípios e está conectado com Deus, vai para a mesma fonte que você está vendo aqui, porque é o templo do Senhor, é a casa do Senhor. Então, onde vai estar? Vai estar indo para os construtores, vai estar indo para aqueles que ajudam na igreja, vai estar para o ar-condicionado que você usa, vai estar para o, né? Agora, obviamente que a gente não está falando aqui daqueles que abusam desse ato de fé das pessoas, né? A gente está falando do que deveria ser feito em qualquer caso do Senhor. E quando eu falo caso do Senhor, eu não estou dizendo que tem que dar, que não tem que dar, ou que nada disso. A gente só está falando aqui sobre a explicação de que muitas pessoas não dão, por exemplo, contribuições nas igrejas, porque elas dizem, ah, não, porque fulano, ciclano, beltrano vai roubar. Ou não, porque ciclano e beltrano vai... Entenda que a gente põe a nossa fé humana no ser humano. A gente acredita que o correto será feito, né? Mas quem está vendo a sua doação é Deus. Quem está vendo aquilo que você está fazendo é Deus. Então, você sentiu no seu coração de ofertar, oferte. O dízimo ele não é feito para nós. O dízimo ele tem a ver com as leis de Deus para os israelitas, no começo das Escrituras, nós já lemos sobre isso, era necessário, era uma das ordenanças do Senhor, eles entregarem o dízimo, e não é dízimo só de dinheiro, era o dízimo da primeira parte, da décima. Só um minuto, gente, como é que disse? Como é que disse? Era a parte, né, da melhor porção de tudo o que eles tinham. Então, você doa, de acordo com Paulo, a gente faz, com o apóstolo Paulo, a gente faz de acordo com o nosso coração, porque se chama oferta, um dízimo. Então, quando aquele líder espiritual diz que você tem que dar dízimo, principalmente, não está sendo traduzido da forma correta, porque na Bíblia não diz que nós somos obrigados a dar um dízimo. Paulo fala sobre dar oferta, ok? Os judeus, sim, os israelitas tinham que dar dízimo porque era a ordenança de Deus, mas nós damos oferta, ok? Então Deus vai receber a sua oferta de acordo com a sua intenção. Se você está num local onde você olha para cima do teto, está pintado, você vai sentar, tem uma cadeira confortável, ou uma cadeira para você sentar. Você vai num local onde tem um ar-condicionado, você tem pessoas trabalhando, às vezes voluntariamente, mas o alimento dela é pago, ou não sei, o transporte dela é pago, independente de como a igreja física, né? Porque nós somos a igreja. Independente do local específico, de quatro paredes, chamado igreja. A igreja não deveria ser chamada quatro paredes. A igreja somos nós. Nós fazemos uma igreja, ok? Mas como a gente entende dessa forma, vamos falar dessa forma. Então, quando você vai no local e você sente de ofertar, oferte com todo o seu amor. Não se preocupe se você só tem 10 centavos, se você só tem 10 reais, se você só tem 10 mil reais, se você só tem 10 milhões de reais, se você só tem 10 mil... Você doa aquilo que o seu coração oferta com prazer, com amor.
E você, quando faz isso, Deus contabiliza isso. Não para você fazer só para Deus te favorecer, não é isso que faz. Mas Deus, ele falou isso para Abraão, e isso é bíblico. Quando a gente entrega de todo o nosso coração, Deus dá 10 vezes mais. Então, você oferta com aquilo que está no seu coração, que você quer ver aquele lugar crescer. Você quer ver mais pessoas poderem ser impactadas com a mensagem daquele local. Por isso é importante você achar, por exemplo, uma igreja física, né, paredes, que você possa fazer parte da comunidade e ajudar, porque mais pessoas vão ser beneficiadas daquilo. Agora, obviamente, como a gente já explicou aqui, tomar cuidado para que você não seja enganado. Leia a Bíblia Sagrada, vá a esses locais de reunião, né, com a gente, nós, igreja, e aí você se identificou com o ensinamento baseado no que você sabe, na palavra de Deus, aí você faz parte da comunidade ali, você pode comungar naquele lugar, fazer parte daquela comunhão. Né? Porque é importante a gente estar em comunidade, obviamente. Por isso que em Atos não foi cada um recebendo o Espírito Santo ou cada um vivendo da forma que queria. Era uma reunião que eles faziam. Então, se reunir é importante. Isso é bom que fique claro, né? É importante porque eles faziam isso. Eles se reuniam e os discípulos, né? Os apóstolos, desculpa, que foram escolhidos, eles iam passando sozinhos, né? Viajavam sozinhos para passar a palavra de Deus, mas sempre eles faziam para grupos, às vezes para pessoa única, sim, obviamente, mas eles se reuniam para fortalecer a fé deles ali. Então, é importante que você tenha uma comunidade, mas que seja baseada na verdade. Então, se você tiver vontade e sentir de ir, né, obviamente, você faça a oferta de todo o seu coração. Ok? Vamos lá. Também compravam madeira e pedras lavradas para reparar os danos feitos no templo do Senhor e cobriam todas as outras despesas da reforma. A prata trazida ao templo não era utilizada na confecção de bacias de prata, de cortadores de pavio, de bacias de aspersão, de trombetas, nem de nenhum outro utensílio de ouro ou prata para o templo do Senhor. Era usada como pagamento dos trabalhadores e eles a empregavam para o reparo do templo do Senhor. Então, você está vendo aqui, não se exigia prestações de contas do que pagavam aos trabalhadores, pois agiam com honestidade. É isso aqui que é importante vocês verem. Então, antes da gente, né, se preocupar com, eu não vou dar não, porque olha o carro que esse pastor dirige, olha a vida que esse líder espiritual especificamente diz. Por que você não fala? Ou então, olha que não é assim que se julga um local onde a palavra de Deus está. É você indo no local, é você ouvindo o ensinamento, é você tendo as suas próprias conclusões baseadas na palavra de Deus, para você dizer, não, aqui não e aqui sim. Por quê? Porque Deus, a gente vai ler isso hoje, inclusive, Deus, ele vai nos abençoar espiritualmente e financeiramente. Isso é algo que nós vamos ver muitas das vezes na palavra de Deus. As pessoas com que ele abençoava. Ele abençoava os terrenos, ele abençoava as terras, ele abençoava a família com mais filhos, ele abençoava. Então, Deus abençoar o nosso mundo físico não tem nada a ver com a desonestidade de líderes espirituais. Então, quebrem o preconceito ou quebrem dentro de você essa cultura de que, não, porque olha só, não vou naquele lugar, ou então qualquer igreja que leia a palavra de Deus, porque olha a vida que eles têm, olha só o quanto que eles ganham, olha só o carro que eles dirigem, olha a casa que ele mora, olha não sei o quê. Não entrem nesse local de julgamento baseado no que vocês estão vendo, mas vejam se esse local é honesto, se a palavra está sendo passada com honestidade, se ninguém está sendo passado para trás. Por exemplo, tem igrejas que cobram fiéis um pedaço do céu. Você vê em algum local na Bíblia Deus falando sobre isso? Não. Mas como Deus é Pai e nos entende, o que ele diz? Ouro, nem prata, nem nada de valor, nem outro entra nos céus. Então, o que você resume?
nessa conta matemática de 2 mais 2, que se estão me cobrando para eu poder entrar no céu, tem algo errado. Porque o preço pago foi por Jesus na cruz, não por um pastor ou por um padre ou por qualquer outra pessoa que peça dinheiro para isso. Então, não se prendam a essas culturas de são todos iguais, são todos isso, são todos aquilo. Por quê? Porque o plano do diabo é fazer as pessoas não se reunirem com os outros irmãos, os outros, ou o plano do diabo é não fazer uma pessoa ir à igreja, porque normalmente as pessoas se convertem na igreja. Nós aqui, nós somos igreja. Nós somos a igreja, nós estamos numa assembleia. O que que é assembleia? Reunião. Então, nós estamos numa reunião agora. E quantas pessoas, não só nesse grupo que já é mais privado, né? Mas no que eu já li, por exemplo, nas redes sociais antigamente, na Bíblia, quantas pessoas não se converteram? Eu não tenho como contar em uma mão. Quantas pessoas não conheceram a palavra de Deus e disseram, nossa, a palavra de Deus é linda, Thay. Não pelo que a Thay fez, mas pelo que Deus fez. Então, é necessário entender que você precisa ter essa noção de que o diabo tenta afastar as pessoas de comunidade, disso aqui que a gente está fazendo. Quantas pessoas não desistiram no meio do caminho? Quantas pessoas iniciaram com esse grupo, por exemplo, desistiram? E outras que não podem estar ao vivo, mas que eu sei que estão no YouTube, por exemplo, mas que fazem o esforço, a dedicação, esse compromisso. É aí que está a diferença. Então, prestem atenção, porque você participar de um ato, você aqui está participando de igreja. Você participa, você faz igreja de segunda a sexta. Toda vez que você escuta a palavra de Deus, que você lê a palavra de Deus, porque isso é o verdadeiro gospel, isso é a verdadeira boas notícias. Obviamente, a gente está falando do Novo Testamento quando fala de boas notícias, mas ler a palavra de Deus é você estar dentro, você ser a igreja e dentro da comunidade igreja. Não é somente ir ouvir boas palavras num domingo, em alguma física, um local físico. É ler a palavra de Deus. Eu vejo, às vezes, alguns pastores de algumas denominações falando tudo de maravilhoso, ensinando tudo de maravilhoso, pegar um texto, um só de falar, um versículo, e fazer 50 minutos só de falar, 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 falar. Eu já vi pastores e pessoas também, assim, dizerem, desculpa, a gente vai ter que ler um pouquinho mais da Bíblia hoje, tá? Tipo, uns 3 capítulos, uns 3 versículos, mas só para a gente poder iniciar o nosso sermão, só para a gente poder iniciar o culto. E a pessoa pede desculpa para iniciar a palavra de Deus, ou para ler mais a palavra de Deus. Toda a igreja ela tem que ser baseada na palavra de Deus, não no que a gente pode ensinar para os outros. É óbvio que a gente vai ter testemunhos para dividir, lógico que Deus vai usar a linguagem de hoje para tocar nas pessoas, mas muitos dessas pessoas afastam a verdade, que é a palavra de Deus. Então, você participar de oferta, você participar de comunidade, depende do seu discernimento baseado no Espírito Santo, se aquele lugar ele é bíblico ou não. Ok? Você ofertar como eles estão dizendo, porque Deus diz aqui, ele não era usada para fazer as coisas de Deus, no sentido de utensílios, né, que Deus usava. Era para pagar aqueles que trabalham, porque Deus honra os que trabalham. Deus honra aqueles que trabalham. Isso está em Provérbios também. Então, Deus ali está sendo justo. E quando você vai numa igreja que pede o dízimo, que, na verdade, como eu falei, deveria ser oferta, quando você está pedindo, quando eles estão pedindo, é porque você precisa ajudar a pagar a manutenção do ar-condicionado. Ou então, o segurança que toma conta da igreja física, que você vai. Ou então a limpeza que vão limpar. Por quê? Porque essas pessoas trabalham e Deus trabalha e o Deus honra o trabalhador. Então, deem sempre com o seu coração, deem sempre imaginando que você está fazendo para Deus, para a casa de Deus, e obviamente, olha o que está escrito aqui: pois agiam com honestidade. Então, peçam discernimento ao Senhor para aquele que está te liderando espiritualmente num local físico, né? Para que esteja alinhado com a palavra de Deus. E faça de coração, faça de amor, com amor. No entanto, a prata
das ofertas pela culpa e das ofertas pelo pecado não era levada ao templo do Senhor, pois pertencia aos sacerdotes. Então, isso aqui tem a ver com os pecados, né? A lei, ela nunca limpou, desculpa, ela nunca perdoou o pecado. Ela limpava os pecadores. O único que perdoou o pecado é Jesus Cristo. É o único sacrifício que de fato, o único sangue que de fato, a única oferta que de fato limpou os pecados, perdoou os pecados, eliminou os pecados. Os sacrifícios que eles faziam não perdoavam, eles limpavam, mas não perdoavam. Só Jesus Cristo pode e para sempre perdoou já os pecados que você cometeu, comete e vai cometer. Lembrando que isso não é bandeira branca para sair pecando. Nessa época, Raziel, rei de Arã, atacou Gate e a conquistou. Depois decidiu atacar Jerusalém. Então, Joás, rei de Judá, apanhou todos os objetos consagrados por seus antepassados Josafá, Jeorão e Acasias, reis de Judá, e os que ele mesmo havia consagrado, além de todo o ouro encontrado nos tesouros do templo do Senhor e do palácio real, e enviou tudo a Azael, rei de Arã, que assim se retirou de Jerusalém. Os demais acontecimentos do reinado de Joás e tudo o que realizou consta nos registros históricos dos reis de Judá. Os seus oficiais conspiraram contra ele e o assassinaram em Bet-Milo, no caminho que desce para Sila. Os oficiais que o assassinaram foram Josabade, há manuscritos hebraicos que dizem Josacá, filho de Simeate, e Jeozabade, filho de Somer. Joás morreu e foi sepultado com seus antepassados na cidade de Davi, e Amazias, seu filho, sucedeu como rei. No 23º ano do reinado de Joás, filho de Acasias, rei de Judá, Jeoacás, filho de Jeú, tornou-se rei de Israel em Samaria e reinou 17 anos. Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, seguindo os pecados que Jeroboão, filho de Nebate, tinha levado Israel a cometer. A gente está falando de idolatria. Hein? E não se afastou deles. Então, obviamente, a gente sabe que um problema infinito, né, era para os judeus a idolatria e para todo o restante do povo. Hoje em dia, ainda é idolatria, porque vai contra a obediência, a fidelidade de um só Deus, né? Então, isso a gente, como é que diz? Isso a gente já entende, já sabe, né? Então, Samaria é um lugar muito importante, a gente já sabe disso, a gente inclusive vai ler no Novo Testamento bastante sobre o samaritano, a gente vai ver Jesus falando também parábolas, né? A gente vai ler tudo isso. E Samaria era a capital do Reino Norte de Israel, né? A gente vê isso, a gente já viu fundada por Onri, e tudo mais, por volta de, sei lá, 800 anos antes de Cristo. E deixa eu ver mais o que a gente pode falar sobre Samaria. Só para a gente não ter confusões sobre Samaria, né, e tudo mais, mas só para que a gente entenda mais ou menos. Foi um lugar onde os reis de Israel governaram, né? Acabe, por exemplo, era rei de Samaria, e agora a gente está lendo a história de Jeú, filho de Jeú especificamente. Jeú também, obviamente, reinou em Samaria, tá? Como é que diz? É parte de Israel também, na terra em Israel, né? De Israel especificamente, e acho que é isso, basicamente. Vamos lá. Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, seguindo os pecados. Jeroboão, filho de Nebate, tinha levado Israel a cometer e não se afastou deles. Por isso, a ira do Senhor se acendeu contra ele. E por longo tempo, ele os entregou nas mãos de Azael, o rei de Arã, e do seu filho Ben-Hadad. Então, Jeoacás buscou o favor do Senhor, e este o atendeu, pois viu a forma cruel
com que o rei de Arã oprimia Israel. O Senhor providenciou um libertador para Israel, que escapou do poder de Arã. Nós não sabemos especificamente quem é esse salvador da pátria, né? Quem é esse libertador para Israel. A Bíblia não fala especificamente quem é. Algumas pessoas acreditam que seja Jeoacás, algumas outras pessoas, ele mesmo, né? Algumas pessoas acreditam que é XYZ, não importa, mas não sabemos. O que a gente sabe é que Jeoacás, durante o reinado dele, ele clamou pelo Senhor. Ele pediu porque ele sabia que Israel estava, né, nessa grande opressão, como a gente está vendo aqui, uma grande opressão sobre Israel, né? Sobre Israel, desculpa, por Hazael, que era o rei da Síria. Então, nesse momento de, como é que eu posso explicar? Nesse momento de arrependimento, né? Ele clama o Senhor. E é um momento raro, porque a gente não vê, né? Eles clamando o Senhor, com arrependimento e chamando o Senhor por Deus, tudo mais. E Deus, na misericórdia que ele tem, ele envia esse libertador para ajudar e libertar o povo, apesar da gente não saber especificamente, né? Então pode ter sido o próprio filho como é que fala? Pode ter sido o próprio Jeoás, que a gente vai ler, filho de Joacás, pode ter sido sei lá, uma intervenção divina, indireta por algum meio que Deus escolheu fazer, a gente não sabe especificamente, né? Mas Deus enviou alívio e é o que ele faz, o que é importante, né? Ele faz isso com a gente. Ele nos dá alívio quando a gente clama. E ele podia não ter dado alívio para eles, mas ele considerou, porque ele é um Deus misericordioso. Então, quando a gente pede, o nosso coração está no local correto com Deus, nós temos a intenção correta com Deus, ele atende os nossos pedidos em sua misericórdia. E é importante a gente ver isso. Porque às vezes a gente deixa de orar achando que não, que não mereço. Ou então, não, porque Deus não vai me perdoar por isso. Ou então, para que eu vou. Né? Gente, vocês não têm ideia, não têm ideia de quantas pessoas eu já ouvi, já me perguntaram, já me pediram, já falaram que, por exemplo, Deus tem muita coisa para fazer para se preocupar com isso que eu estou passando agora. Deus é muito ocupado para dizer que meu pecado agora, ou então que meu milagre seja importante. Se a gente soubesse, se essas pessoas soubessem a onipresença de Deus, né? E obviamente que em qualquer caso que tenham vindo até mim com essa questão, obviamente que o Espírito Santo me permitiu explicar ou falar da forma com que fosse impactante na vida daquela pessoa especificamente, né? Mas é importante ver isso, porque se nós entendêssemos a importância de cada detalhe da nossa vida para Deus, a gente faria igual esses que se arrependem ou que precisam de Deus fazem. Buscar ajuda em qualquer coisa. Até na dúvida se você quer comer um pão ou se você quer comer uma torrada, independente. Por quê? Porque a gente chama Ele para a nossa vida, nosso dia a dia, né? Enfim. Assim, os israelitas voltaram a habitar em suas casas como antes. Então, Deus mandou, ele providenciou, porque ele faz isso, ele providencia para nós todos os dias, ele está providenciando o ar que você está respirando, inclusive nesse momento. Você não pagou pelo ar que você respira, você não criou o ar que você respira, você não sabe do ar que você respira, você sabe de onde que veio, não sabe de onde que o vento vai, você não sabe, mas ele providencia. No entanto, não se afastaram dos pecados que a dinastia de Jeroboão havia levado Israel a cometer. Antes, permaneceram neles. Até mesmo o poste de Azerá permanecia de pé em Samaria. De todo o exército de Jeoacás, só restaram 50 cavaleiros, 10 carros de guerra e 10.000 soldados de infantaria, pois o rei de Arã havia destruído a maior parte deles, reduzindo o a pó. Os demais acontecimentos do reinado de Jeoacás, todas as suas conquistas e tudo o que realizou constam nos registros históricos dos reis de Israel. Jeoacás descansou com seus antepassados e foi sepultado em Samaria, e Jeoás, seu filho, sucedeu como rei. No 37º ano do reinado de Joás, rei de Judá,
Jeoás, filho de Jeocanás, tornou-se rei de Israel, em Samaria, e reinou 16 anos. Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor e não se desviou de nenhum dos pecados que Jeroboão, filho de Nebate, tinha levado Israel a cometer. Antes, permaneceu neles. Os demais acontecimentos de Jeoás, tudo o que ele realizou e todas as suas conquistas, incluindo a guerra contra Amazias, rei de Judá, constam nos registros históricos dos reis de Judá. Jeoás descansou com seus antepassados e Jeroboão sucedeu no trono. Jeoás foi sepultado como rei de Israel em Samaria. Ora, Eliseu estava sofrendo da doença da qual morreria. Então Jeoás, rei de Israel, desceu até o lugar onde Eliseu estava e, curvando sobre ele, chorou, dizendo: Meu pai, nesse caso a gente sabe que não é pai de pai, a gente sabe que é um líder, como está escrito aqui, líder ou fundador, né? Essa presença, essa figura, desculpa, de liderança, né? Então, nós não sabemos especificamente qual é a doença de Eliseu, nós sabemos que ele tinha uma doença mortal, que ele já estava, né, ele iria morrer. Então, ah, essa doença que ele tinha, Jeoás foi lá, tudo mais, desceu até onde ele estava e se curvou e falou: meu pai, carruagens e cavaleiros de Israel. E Eliseu lhe disse: traga um arco e algumas flechas. E assim fez o rei. E lhe disse: abra a janela. Opa, aqui, peraí. Pegue o arco nas mãos, disse ao rei de Israel. E quando pegou, Eliseu pôs as mãos sobre as mãos do rei e disse: abra a janela que dá para o leste e atire. Na palavra de Deus, a flecha, especificamente, né, na palavra hebraica mesmo, usada para flechada, sugere sempre uma ação de julgamento. Então, como se a flecha fosse o julgamento de Deus, né? Ah, e ele fala para ele, abra a janela e atire. Então, ele fez e declarou, esta é a flecha da vitória do Senhor. Do julgamento do Senhor para a vitória. A flecha da vitória sobre Arã. Você destruirá totalmente os arameus em Afec. E em seguida Eliseu lhe disse: pegue as flechas e golpeie o chão com elas. O rei as pegou, golpeou o chão 3 vezes e parou. O homem de Deus ficou irado com ele e disse: você deveria ter golpeado o chão 5 ou 6 vezes. Assim destruiria totalmente Arã. Agora, porém, você vencerá somente 3 vezes. Porque, mas tá, ele não explicou, ele não falou quantas vezes ele tinha que fazer. Por que que ele. Exato. Ele não falou que ele tinha que parar. Ele falou: golpeie, veja bem, pegue as flechas e golpeie o chão com elas. Ele falou quantas vezes? Não, então continue fazendo. E o que que isso pode mostrar para a gente? O que que isso pode nos ensinar de uma forma como é que eu vou explicar? É, é, de um ensinamento mais espiritual disso. É que a nossa fé, a nossa necessidade de fé persistente tem que ser até acontecer, até Deus parar, até as coisas acontecerem. Porque você repetir, repetir, repetir é um sinal da necessidade de uma fé persistente, de um compromisso. Então, você orar, você orar, você orar, você orar. Não é você orar um dia e achar que é isso. E Deus é Deus. Se você orar um dia e ele acreditar isso, você é um Deus, um dia somente. Mas, enquanto a gente persistir na nossa fé, nas nossas orações, Deus está acreditando na sua vida. Então, por isso que aqui, se você tiver uma dúvida, mas por quê? Mas ele não falou, ué, você tinha que ter feito 5, 6 vezes. Era para ele continuar. Se ele fizesse 5, eles iam parar ele. Se fizesse 6, eles iam parar ele. Mas ele fez 3 de acordo com a vontade dele, que é o que mostra muito do que a gente faz, da nossa vontade, nosso entendimento, Então, continue sempre a orar. Depois disso, Eliseu morreu e foi sepultado. Ora, tropas moabitas costumavam entrar no país toda primavera. Certa vez, enquanto alguns israelitas sepultavam um homem,
viram de repente uma dessas tropas. Então, jogaram o corpo do homem no túmulo de Eliseu e fugiram. Assim que o cadáver encostou nos ossos de Eliseu, o homem voltou à vida e se levantou. Veja, aqui a gente está falando que ele voltou à vida. Muitas pessoas vão dizer, então já tinha como é que fala? A ressurreição, já tinha. Ressurreição não tem absolutamente nada a ver com isso. O único que de fato ressuscitou foi e é Cristo. Por quê? Porque ele está vivo até hoje. Então, o entendimento do que é o ressuscitar para a gente, apesar de algumas traduções conterem a palavra ressuscitar, eles não explicam que não é ressuscitar igual Jesus ressuscitou. Mas Jesus ressuscitou Lázaro, Jesus ressuscitou, né? Veja, não é ressuscitar igual Jesus, é voltar à vida, porque todos eles morreram, né? Por isso que todos nós, na palavra de Deus, diz que nós seremos ressuscitados, porque nós vamos viver eternamente. A gente não vai mais morrer fisicamente, nem espiritualmente. Então, quando a gente vê esse cadáver que encostou no corpo de Eliseu, a gente está vendo o quê? O poder de um propósito de Deus, um poder especificamente de um escolhido de Deus, né? A fé e a obediência que Eliseu tinha, o poder que Eliseu tinha, né? E isso é muito interessante, porque a gente está vendo aqui a gente vê a nossa vitória espiritual, a gente vê a vitória material, ele continua vivo como matéria, como homem, né? E isso é muito, muito, muito importante a gente ver, porque Deus abençoou com que esse homem, tocando no que era consagrado a ele, Eliseu, né? Ele voltou à vida. Pode falar ressuscitado? Pode falar ressuscitado para o bem do entendimento. Mas só um ressuscitou, porque ele está vivo até hoje. Os outros voltaram à vida e depois morreram de novo. Todos eles, né? Enfim, só para a gente entender que o poder de Deus, ele é duradouro, na presença de qualquer um daquele que ele unge, daquele que ele chama, daquele que, né, é isso. E todos nós temos esse poder. É bíblico. Bíblico. Inclusive, eu ouvi isso hoje em Romanos. Então, é importante a gente ver que nós temos esse poder através do Espírito Santo, obviamente. Então, todos aqueles que Deus escolhe, todos aqueles que têm o Espírito Santo têm um poder imenso na oração, têm um poder imenso. Milagres que sim, você pode fazer milagre através da sua oração, através do Espírito Santo. Inclusive, eu vi um post na internet hoje, eu fiquei muito assim pensativa, porque você não pode acreditar em tudo que vê na internet hoje em dia, né? Ainda mais com inteligência artificial, é importante você não ser tolo a ponto de acreditar em qualquer coisa que se posta, que diga, né? Mas era um vídeo muito caseiro dessa família. Era uma moça, era uma mulher, um marido e o filho. E a criança estava chorando no vídeo. E aí ela estava explicando que... Eu vou até mandar para vocês no grupo depois. Que ela estava explicando que ela, como é que diz? Que tem uma árvore na frente dela, a casa deles, que a rua inteira tinha árvores, né? Mas essa específica, na frente deles, ela era seca. Independente de ser primavera, verão, outono, inverno, a árvore ficava seca, só seca, só seca. E ela estava explicando que ela saiu para jantar com a família dela, né? E antes dela sair, ela olhou para a árvore e falou: Filho, estranho, né? Eles chegaram a essa conclusão, filho, que estranho. Essa árvore, ela não produz uma folhinha, não produz nada. Olha as outras do lado. Será que essa parte do concreto? Ela começou a questionar o porquê que aquela árvore especificamente ali, ela não dava nenhum fruto. Aí, ela foi na frente da árvore e falou assim: Eu vou declarar palavras de bênçãos na diferença árvore. Aí o filho dela começou a rir, falou: Mãe, você vai proclamar bênção para uma árvore? E ela falou: Vou, porque a palavra de Deus fala da árvore, fala da palavra.
fala sobre o poder da sua palavra, fala o quão é importante a palavra, porque está na língua o poder da vida e da morte, que Deus disse. Então eu vou declarar vida para essa árvore. Aí, gente, ela fez. Fez, oraram, então e foram jantar. Quando eles voltaram, foi a hora do vídeo. Ela falou que enquanto estava fazendo o vídeo, eles filmaram a árvore ia florescendo. E aí tinha, ela encontrou, quando ela estacionaram o carro, ela olhou para a árvore, tinha uma florzinha. Aí ela olhou assim, ela começou a se arrepiar e ela chamou o filho, que né, eles estavam, tinha acabado de voltar do jantar. Vai, porque obviamente, se ela orou pela árvore, é óbvio que ela ia ter a curiosidade de saber o tempo inteiro se a árvore ia funcionar, né? A oração dela. E o filho dela ainda falou: você vai ficar, você vai fazer uma oração de bênção para a árvore? Ela falou: sim, se eu tenho fé que a palavra de Deus ela é forte, tá. Então ela ficava olhando. E quando ela voltou, ela olhou para a árvore, tinha uma florzinha assim, na parte da frente que ela tinha visão. Quando ela foi lá para chorar, agradecer, não sei o que ela foi fazer, ela chamou o filho dela e falou: vem, corre. Eles foram lá todos, né? E eles viram que tinha uma folha nessa árvore. Quando eles viraram para trás da árvore, a árvore tinha florescido completamente por trás. E aí eles começaram a fazer o vídeo enquanto acontecia. E o vídeo está aqui. Obviamente que não é enquanto as folhas estavam nascendo, a gente estava vendo no vídeo, né? Ela está dizendo que enquanto eles ali estavam conversando, ela conseguia ver a árvore cada vez mais florida. E aí ela explica, o vídeo acaba ali. Mas o que a gente consegue entender disso? Que Deus deixou aquela ali, porque esse vídeo tem muitos comentários, foi muito enviado para as pessoas, né? Então a gente vê que o propósito de Deus na nossa fé é fazer com que a gente tenha fé. E a gente não duvide. E a gente proclame na nossa vida, proclame bênçãos na nossa vida. É você se olhar no espelho e você realmente declarar no poder de Deus, no poder de Cristo, as bênçãos. Por quê? Porque ela fala isso. E quando a gente pensa nisso agora, é que engraçado, porque eu vi esse vídeo, eu nunca imaginaria que eu ia falar sobre esse vídeo. Aí Deus está usando agora esse vídeo sobre fé na parte do corpo de Eliseu. Olha que coisa. É a gente entender que Deus colocou uma árvore seca na frente dela. Ela orou por vida para essa árvore, porque a palavra de Deus diz que a língua ela tem o poder de dar vida e de morte. Então, é a morte espiritual e é a vida espiritual. É a morte física, é a vida física, né? Então, olha que loucura. A árvore foi e começou a florescer, gente. Então, a gente vê que Deus deixou uma árvore seca na frente da casa dela, porque na hora que ela se conhecesse como cristã, na hora que ela declarasse o que Deus manda declarar na árvore, ela ia florescer. E agora você imagina a quantidade de vizinhos que se consideram curiosos o suficiente para conhecer esse Deus dela, ou o que ela fez, porque ela não tem poder de fazer a árvore florescer. Deus tem. Então, tem esse testemunho desse vídeo que do nada, porque a gente sabe que não é do nada, mas do nada de Deus, eu assisti para compartilhar com vocês. E às vezes você estava precisando ouvir isso. Declare na sua vida mesmo. Às vezes a gente acha que é papo de pastor, é papo de coach espiritual, é papo de não sei o que, não sei o que. É bíblico, não é papo de ninguém. É bíblico. A língua tem um poder sobre a vida e a morte. Então, declare na sua vida as suas vitórias. Declare na sua vida que você tem paciência, que você tem amor, que você tem o perdão, que você tem a capacidade de mudar, que você tem. É importante. Depois disso, Eliseu morreu e foi sepultado. Ora, tropas moabitas costumavam entrar. Opa, desculpa. Isso aqui a gente já leu. Ele se levantou. A vida desse homem foi dada de volta a ele. Azael, rei de Arã, oprimiu os israelitas durante todo o reinado de Jeoacás. O Senhor, porém, foi bondoso com os israelitas por causa da sua aliança com Abraão, Isaque e Jacó. Até hoje, ele não se dispôs a destruí-los ou a eliminá-los da sua presença. Azael, rei de Arã, morreu e Ben-Hadad, seu filho, sucedeu como rei. Então Jeoás, filho de Jeoacás, conquistou Ben-Hadad, filho de Azael, as cidades que em combate Azael havia tomado de Jeoacás, o seu pai, e 3 vezes Jeoás o derrotou em combate, como a gente acabou de ler, e assim reconquistou as cidades israelitas. Ó, que bênção maravilhosa!
Enfim, é isso. Finalizamos a live aqui hoje. Amanhã a gente volta para a Glória do Senhor Jesus Cristo com o capítulo 14 e 15. E a gente se vê amanhã. Bom, então beijo, fiquem com Deus e até amanhã.